Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui no portal Evolve com a disciplina de redação. Eu sou Veridiana Rocha e hoje a aula vai ser sobre tipos de introdução. Então fica ligadinho nessa aula porque ela vai esclarecer tudo envolvendo o que é o assunto, o que é uma tese, uma problematização, para a gente chegar numa tese e na delimitação da tese. Nada mais, nada menos são as etapas principais que uma redação precisa ter. É na introdução onde a gente vai encontrar nada mais, nada menos do que o seu texto como um todo. Porque a introdução é um resumo daquilo que você coloca no seu texto. São suas principais ideias. Afinal de contas, quando a gente está falando de um texto dissertativo argumentativo, a base está na sua tese, onde a gente encontra na introdução. Esta tese, que é a sua opinião, ela vai ser meio que delimitada. O que é que você pretende falar quando o assunto é desenvolver uma ideia? Quais são os seus argumentos? Você vai levantar lá os 2 argumentos ou 3 argumentos. 2 significa que vai ter desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, D1 e D2. Se tiverem 3 argumentos, D1, D2 e D3. Então, vamos de aula, né? Eu aqui acabo colocando até mesmo esta imagem porque é justamente essa ideiazinha de lâmpada, de ideia principal que consta na sua introdução. A sua introdução é a alma do seu texto, porque, eu repito, ela é um resumo daquilo que você tende a apresentar ao longo do seu texto e nela possui a sua tese. A sua tese é a base para o texto dissertativo e argumentativo entrar em vigor. E aí, ela é a parte mais importante da redação. Eu digo que com todas as letras, porque, assim, muitas vezes as pessoas acabam dizendo, eu tenho que fazer a introdução, embora ele seja o primeiro parágrafo, eu devo fazer logo de cara. Muita calma nessa hora. A gente já falou aqui que quando o assunto é produzir um texto, a gente primeiro tem que fazer o planejamento do nosso texto. Então, a introdução ela acaba sendo mais ou menos até a última informação que você coloca. Porque, eu repito, você só terá uma introdução se por acaso você conseguir ter a ideia central do que você pretende argumentar ao longo do seu texto. Por isso que ela é algo chave, algo extremamente importante. A partir dela, haverá a diretriz da produção. Repito, o que é um texto dissertativo argumentativo do Enem? Nada mais, nada menos você vai estar apresentando uma introdução, em que nessa introdução precisa ter qual é o assunto, qual é o problema, qual é a tese e como você pode delimitá-la. Em seguida vem o desenvolvimento, que vai defender as ideias da onde? Da tese, que está onde? Na introdução. Por fim, você vai trazer uma proposta de intervenção para um problema. Problema este que você levantou na introdução. Então, a introdução ela acaba sendo a raiz de todo o seu texto. Por isso que a partir dela é que haverá a diretriz do que você irá produzir ao longo do seu texto. Os argumentos, desenvolvimento, a solução do problema na conclusão. Então, como eu falei, ela é o resumo do seu texto. Logo, chame a atenção do leitor, seja estrategista na hora que você está produzindo seu texto. Isso faz e muito a diferença. A introdução de um texto dissertativo deve ter apenas um único parágrafo, né? Não há novidade aqui. Esse parágrafo tem em torno de 4 a 6 linhas. Eu digo assim, em torno porque há redações que tiveram uma introdução com 7 linhas e deu certo? Mas você tem que ser muito bom para conseguir valorizar os parágrafos de desenvolvimento, serem iguais ou maiores do que a introdução, porque isso é um lembrete que tem que ficar bem gravado na sua cabeça. O desenvolvimento faz jus ao nome, é o desenvolver a ideia. Então, são os parágrafos que têm maior número de linhas. A introdução ela tem que ter um número de linhas mais ameno, por isso a ideia de resumo. É você ser conciso na hora que você está produzindo seu texto, dentro de um único parágrafo. Andando mais um pouquinho, de 4 a 6 linhas seria a questão aproximada aí de linhas que você pode dar ao seu texto, não esquecendo a questão dos períodos. O mínimo, Veri, que uma redação deve ter, ou melhor, que um parágrafo deve ter 2 períodos. Mas pensando na introdução, em média, dá uns 3 períodozinhos. O primeiro período
você acaba apresentando qual é o contexto da situação, o assunto. O segundo, você já traz uma situação maior voltada para a problematização. O terceiro entraria na tese com a sua delimitação. Mas isso não é uma máxima. Você fazendo 2 períodos já é o suficiente para você apresentar estas 3 ideias que são fundamentais na introdução. Em torno de, aí a questão, né, de 3 períodos, em que o primeiro e o segundo, você vai contextualizar o assunto e o problema, aparece lá, e estabelecer a tese de delimitação no terceiro período. Você faz isso bonitinho e vai ficar muito legal. Eu trouxe aqui para vocês vários exemplos de como é que você deve iniciar o seu texto dissertativo argumentativo, com estratégias essas que, inclusive, algumas acabam sendo diferenciadas na hora que você está produzindo seu texto, porque já vem com aquilo que a gente chama de conhecimento de outra área, você já joga o seu repertório sociocultural e você já se garante aí um pouquinho na competência 2, isso faz realmente a diferença. Então, presta bem atenção nisso. Vamos lá. Primeiro, o que eu vou chamar aqui de introdução básica mais enumeração. O que é isso? Introdução básica mais enumeração é o trivial, feijão com arroz, coisa básica mesmo. Você vai apresentar o assunto, levantar o problema, estabelecer a sua tese delimitada. Ponto. Não tem arrudeio. Veri, eu consigo tirar 1000 fazendo desse jeito? Consegue. Esse é o beabá. Agora, óbvio, se por acaso você utilizar outras estratégias, você acaba ganhando já pontinhos em outras competências. Além de você, óbvio, conseguir a pontuação básica da sua introdução. Isso não vai baixar nem sua nota, nem aumentar. Você apenas vai estar mantendo aquela estrutura que o texto sugere. Eu trouxe aqui um exemplo que corresponde a o sistema de cotas nas universidades públicas. Veja aí o assunto, né? O assunto é esse. Tá. Veri, esse tema, ele não traz um problema no próprio tema. Verdade, ele realmente não traz. Você é que vai ter que encontrar qual o problema. Você vai ter que tentar, por isso a importância de você fazer o esquema do seu texto. Porque você precisa saber qual é o assunto. O assunto envolve o sistema de cotas. Ótimo. Só que existe sistema de cotas para tudo nesse mundo, Veri. Pois é, por isso que ele delimita um pouquinho mais. É o sistema de cotas nas universidades públicas. E vamos ver o que esta criatura aqui fez enquanto introdução e o que eu chamo de introdução básica. O vestibular é muito polêmico. A cada ano, alguma novidade surge e o assunto agora é o sistema de cotas. Esse acontecimento, porém, veio para ficar e ser aceito, evitando erros do ponto de vista históricos e sociais. Vamos lá. Primeiro, ele apresentou um fato que é o vestibular ser muito polêmico. Isso é um fato. Ponto. Primeiro período dele. O assunto é sistema de cotas nas universidades públicas. A gente está falando de vestibular. Vestibular tem a ver, Veri, com a questão das universidades públicas? Tem. Então, ele já começou a tentar trazer aí o assunto. A cada ano, uma novidade surge. E essa novidade nem sempre é uma novidade boa, né? E o assunto agora é o sistema de cotas. Aí, opa, ele vai e traz o tema. O sistema de cotas, a palavra-chave, ou melhor, no caso, a expressão-chave do assunto. Aí, ele coloca, o que eu particularmente gosto muito, esse acontecimento, porém. Esse porém, que é um conectivo deslocado, você já mostra, primeiro, que você sabe utilizar o conectivo e, segundo, que você sabe não só utilizá-lo, como também você sabe que, ao deslocá-lo, ele fica entre vírgulas. Então, aos olhos de quem lê, é uma estratégia legal de você produzir. Eu poderia também dizer, porém, esse acontecimento veio para ficar e ser aceito. Então, vamos lá. Aqui ele diz que esse acontecimento veio para ficar e ser aceito. Aparentemente, nos primeiros períodos, dava a entender de que o vestibular, por ser polêmico, vem novidades, aí essas novidades nem sempre são legais, e aí veio, o sistema de cotas. E, aparentemente, essa ideia gera uma ideia de problema,
Por isso que a pessoa vai e fala, porém. Porque apesar de muita gente talvez até criticar o sistema de cotas, essa pessoa vai de encontro ao que a maioria acaba apresentando. Ele deixou bem claro que veio para ficar e ser aceito. Esta é a opinião, é o que a gente chama de tese. Bem objetiva, curta e grossa, até o texto mesmo ficou pequenininho. Veio para ficar e ser aceito, evitando erros do ponto de vista históricos, isso vai gerar o D1, e sociais, o D2. Feita a introdução, com sucesso. Apresentou o assunto, trouxe a palavra-chave, porque a gente precisa deixar muito claro isso para o leitor. O tema está falando sobre cotas. E como a gente está falando a respeito de cotas e em cima de vestibular, ele acabou trazendo aí a palavra vestibular, trouxe a temática das cotas, a palavra-chave do tema, e em seguida veio a tese com a delimitação. Introdução curtinha, objetiva, mas atende a todos os pré-requisitos do que a gente chama de introdução básica. Básica não tem firula, não tem alusão histórica, não tem dado estatístico, não tem citação, não tem criação de história, não tem palavras-chave, não tem nada disso. Ela somente traz o assunto, problematiza, apresenta a tese e delimita. Ou seja, tudo aquilo que o Enem sugere que apresente. O que tiver a mais é plus. Que faz a diferença? Faz. Mas uma introdução como essa ficaria legal e você conseguiria 1000 com ela? Também. Com certeza você conseguiria. Agora, você fazendo esta introdução, o peso do repertório sociocultural ele estará no seu desenvolvimento. Então, você não pode esquecer nunca, jamais, hipótese alguma, da importância de trazer esse repertório para o desenvolvimento do seu texto. Vamos pensar no próximo tema, seguindo a mesma linha de raciocínio, introdução básica mais enumeração. O tema foi o comportamento racial no Brasil, um país de todas as raças. Mais uma vez, a gente está pegando aqui um tema que ele, por si só, não tem problema. Mas você é quem vai, repito, trazer o problema. Isso tem que ficar claro. Em seguida, apresentar uma opinião. Às vezes, problema e opinião acabam andando muito próximos. E, por fim, a delimitação da sua opinião, a delimitação da sua tese. Vamos lá. Do mesmo jeito que na introdução número 1, ele começou o primeiro período com o fato, nesse daqui ele vai começar do mesmo jeito. O Brasil é essencialmente uma mistura de raças. É dito um lugar sem preconceitos, o que não é verdade. Vários pontos nos mostram a discriminação. Dentre eles, o número reduzido de negros nas universidades e a preferência pelo branco no mercado de trabalho. Isso é o que a gente chama de introdução curta e grossa, objetiva, direta. Então, o comportamento racial no Brasil, um país de todas as raças. Então, ele não só deixa claro que é racial, como ele enfatiza a palavra raças. Então, palavras que sejam entram no mesmo campo semântico dessa, ou até mesmo essas mesmas palavras, elas devem aparecer na sua introdução. E isso ele já faz. Ele já no primeiro período, ele já joga a palavra central. E a partir dela é que ele vai problematizar, apresentar uma opinião e delimitar. Então, o Brasil é essencialmente uma mistura de raças. É dito um lugar sem preconceito, o que não é verdade. Então, vamos lá. Aqui, ele apresentou um fato, como eu já disse, é essencialmente uma mistura de raças. Alguém duvida? A gente tem aqui, ó, inclusive o Brasil é o único povo em que quando você olha fisicamente, você não consegue identificar de onde é. Então, justamente por essa mistura de raças, em que eu não sei se a pessoa é meio índio, se por acaso é negro, se por acaso é loiro, então, se é branco no caso, qual é a tendência que essa pessoa tem? Você consegue identificar claramente quem é alemão. Você consegue identificar claramente uma pessoa que é oriental, uma pessoa que nasceu no Japão. Você consegue identificar. Existem aí fenótipos que conseguem fazer com que você identifique, mas o brasileiro é uma mistura. E aí o Brasil é essencialmente uma mistura de raças. É dito um lugar. Esse lugar fala de quê? Brasil. Então não houve um conectivo direto. Houve apenas uma palavrinha que acabou resgatando o
período anterior. É dito um lugar sem preconceitos, o que não é verdade. Opa! Aqui ele já levantou um problema. Ele está dizendo que, apesar do Brasil ser um país de todas as raças, nós que não deveríamos ter preconceito, nós temos. E aí ele diz, vários pontos mostram a discriminação. Porque não adianta você apenas ter preconceito. Aqui o problema ele vai mais embaixo. Ele vai apresentar o que gera esse preconceito externamente, é quando gera discriminação. Aí vem a tese. Vários pontos nos mostram a discriminação. Dentre eles, o número reduzido de negros nas universidades. Isso vai gerar o meu D1. E a preferência pelo homem branco no mercado de trabalho. Vai gerar o D2. Introdução, atendida, feita, bonitinha, com sucesso. Apresentou, primeiro, centralizou no espaço, a gente está falando de Brasil. Segundo, trouxe a palavra-chave do tema, foi a palavra raças. E, então, aqui ele já centralizou no tema, no assunto. Depois, ele tem que pensar que tem que ter um problema. E ele levantou um problema. O problema é que, apesar do nosso país, que é cheio de raças, que é uma mistura de raças, não dever ter preconceito, isso inclusive de acordo com a Constituição, que ele nem disse aqui, mas vai estar no texto dele. Na prática, isso não acontece. É um local que tem preconceito, problema feito com sucesso. Próxima etapa, a tese, em que ele deixou claro, aí a tese no último período, deixou claro que esse preconceito se transfigura através de discriminação, e essa discriminação acontece não só com o número reduzido de negros nas universidades, como também a preferência pelo branco no mercado de trabalho. Então, mais uma vez, aqui ele acaba colocando que algumas raças são, aos olhos da maioria, superiores a outras, e isso acaba gerando preconceito e que vai gerar algo muito pior, a discriminação, a separação. Então, introdução feita com sucesso no critério básico. Repito, por que é básico? Que não traz conhecimento de outra área de maneira explícita, não traz um repertório sociocultural. É só palavra-chave do tema, levantou o problema, tese e delimitou. Ponto. No entanto, vamos agora começar a ver outras estratégias de introdução. Aqui, né? Aqui, a educação no Brasil. Adoro o tema que é assim, porque ele fica bem abrangente e você é que vai ter que criar tudo na situação. Mas ele traz dois assuntos. Um é a educação e o outro é o cenário brasileiro, típico do Enem. Não esquece que quando a gente está falando de Enem, a gente está falando de socioproblema. Então, ele vai envolver uma sociedade. Então, a sociedade é composta por pessoas, os problemas que essas pessoas têm dentro desta sociedade no cenário de Brasil. Então, pessoa, sociedade e Brasil. Essas três etapazinhas, elas aparecem no seu texto e você precisa argumentar em cima disso. Aqui, ele disse o seguinte, introdução básica, mais oposição. Mais uma vez, é aquela introdução que não traz conhecimento de outra área, não traz repertório sociocultural. E aí aqui ele colocou que, de um lado, professores mal pagos, desestimulados, esquecidos pelo governo. De outro, gastos excessivos com computadores, antenas parabólicas, aparelhos de multimídia. Este é o paradoxo que vive hoje a educação no Brasil e isso tem de mudar. Então, aqui, na oposição, é o único momento em que aquela ordem, assunto, problema, tese e delimitação, ela se inverte. Porque o que é uma oposição? Oposição é você mostrar os dois lados da moeda, mas que um lado acaba sendo o oposto do outro. Então, um lado vai gerar o seu desenvolvimento de número 1 e o outro lado vai virar o seu desenvolvimento de número 2. E aí, como é que eu vou saber, Veri, qual é qual? Em cima da ordem que você colocou. A pessoa colocou, de um lado, os professores mal pagos, desestimulados, esquecidos pelo governo. Então, aqui a gente está falando do educador, que é o D1. E isso acaba gerando o quê? A própria delimitação dessa criatura, ela já apresenta aí vários probleminhas. Não é somente um, não. Mas esse um gera alguma coisa muito maior, que é o problema na educação pública no
Brasil. Então, o D1, a relação dos professores. O D2, gastos excessivos com computadores, antenas parabólicas e aparelhos de multimídia. Então, enquanto um lado, o professor não é bem pago e ele acaba tornando-se desestimulado por, aos olhos da criatura que escreveu, ser esquecido pelo governo, por outro, o governo até está investindo, só que não investe tanto no professor. Ele acaba investindo na infraestrutura e modernizando tecnologicamente falando. Aí os aparelhos de tecnologia aparecendo como computadores, antenas parabólicas, aparelhos de multimídia. Então, enquanto está gastando muito de um lado, do outro está deixando a desejar. E aí ele colocou 2 pontos sobre o mesmo assunto, opostos. Por isso que a gente chama de introdução por oposição. Então, enquanto D1 é a relação dos professores, o D2 a relação com a tecnologia. Aí depois ele fala, este é o paradoxo que vive hoje a educação no Brasil. Olha o tema aparecendo? Tá. E isso tem de mudar. Isso tem de mudar porque a pessoa não concorda. Se ela não concorda, ela já apresentou aí a sua tese. O problema acaba estando implícito a esse contexto, porque se isso tem de mudar é porque alguma coisa não está boa. E o que é que não está bom? Os professores não sendo bem pagos e tornando-se desestimulados de ensinar. Em compensação, os gastos excessivos com computadores, antenas parabólicas e aparelhos de multimídia de um modo geral. Então, essa oposiçãozinha acabou gerando a delimitação da tese, que a tese é esse paradoxo. O que é um paradoxo? Ideias diferentes, ideias opostas, ideias que não se encaixam. Como é que pode investir tanto de um lado e não investir do outro, que esse outro é nada mais nada menos que a manivela para a educação começar a surgir, que é o professor. Então, essa oposição gerou D1, D2, problemas que apareceram já na própria tese. Depois ele trouxe o assunto e afirmou, enquanto tese, que não concorda com isso, logo isso precisa mudar de algum jeito. Como vai mudar? A pessoa vai apresentar lá na conclusão isso, proposta de intervenção. Próximo tema. Introdução, no caso agora, dentro de um contexto de alusão histórica, que deixa de ser introdução básica, mas introdução por alusão histórica e enumeração. Opa, maravilha! Aqui a gente está falando a respeito de algo que você já traz um plus na sua redação, porque você já traz conhecimento de outra área, conhecimento esse que é válido de colocar e você já vai ganhando pontinhos na competência de número 2. A produção da introdução também faz parte da competência de número 2. Então, você já está garantindo aí 2 pontinhos bem legais no seu texto. Por isso que quanto mais você puder usar, trazer no repertório sociocultural já para a sua introdução, melhor. O tema é a escravidão mascarada. E o texto de apoio foi justamente essa imagem aí. Esta imagem mostra um homem, né, um homem utilizando aí paletó, gravata, uma mala, mas ele está preso em um globo. E o tema foi um tema até abstrato, até pelo texto de apoio também você já percebe que é um tema abstrato, e a gente vai estudar o que é tema abstrato, o que é tema objetivo, que aí vai depender muito da diretriz que até o tipo de vestibular acaba sugerindo. O Enem tem uma vertente menos abstrata e mais social, mas outros vestibulares acabam trazendo uma vertente abstrata. Por isso que é bom que a gente conheça os vários tipos de temas para a gente sair de maneira bem assertiva para atender aquilo que a banca quer ler. E aí ele traz escravidão mascarada. Essa escravidão aqui não é a escravidão da época da Lei Áurea. Essa escravidão é a escravidão moderna. É uma escravidão, por exemplo, de um homem que está preso a um globo, e esse globo a gente chama de capitalismo, globalização. E que para que eu possa ter alguma coisa, eu tenho que trabalhar muito. E às vezes esse trabalhar muito é você abdicar horas de descanso, é você abdicar da sua família, é você abdicar de uma vida de lazer para viver em prol do trabalho, para ter, sustentar, pagar contas. Então chega um determinado momento em que o ser humano ele fica preso, imerso aí nesse sistema que, para que eu possa ter, eu preciso fazer, e fazer, e fazer, e fazer, se você não nasce em berço de ouro, né?
Então vamos entender aqui como é que essa pessoa fez a alusão histórica para atrair em relação ao tema. No século XVIII, a escravidão era legalizada no Brasil, tendo fim somente em 1888. O tempo passou, porém, e ainda há resquícios desse problema que, desta vez, ultrapassa qualquer relação com a raça. Vivemos a era da escravidão mascarada, a qual existe devido a empresas que só visam lucro e a desigualdade social. Então, muita calma nessa hora. Presta bem atenção aqui nessa introdução. O que é a alusão histórica? Você fazer uma referência ao passado. E esse fazer referência ao passado é você cortar uma fatiazinha do passado, estabelecer datas. Deixar claro para o leitor que você sabe sobre o contexto histórico. E essa pessoa não só trouxe o século, como ela especificou o ano dentro de um contexto de época escravocrata. Então, no século XVIII, a escravidão era legalizada no Brasil, tendo fim somente em 1888. Beleza, então aqui ele levantou uma breve alusão histórica. Aí, em seguida, o tempo passou, porém, mais uma vez, tão bonitinho, vem o porém aí, ó, deslocado, coloca entre vírgulas, fica legal. O tempo passou, porém, e ainda há resquícios desse problema. Deixou claro aí que o problema ainda persiste. Qual é o problema? A escravidão. Mas que desta vez ultrapassa qualquer relação com a raça. Por quê? No século XVIII, a raça negra é que acabou sofrendo muito essa questão da discriminação. E agora, independente de raça, a escravidão ela permanece. E ela permanece porque nós vivemos a era da escravidão mascarada. Olha o tema aparecendo. Gente, não esquece. A palavra-chave do tema, ela precisa aparecer no seu texto. Então, não perde tempo. O tema aqui acabou sendo muito simples, né? A escravidão mascarada. Mas se tivesse a questão a evidência da escravidão mascarada no cenário de trabalho no Brasil. Vê o nome todinho. Aí, isso aqui eu teria que trazer. A escravidão mascarada, ambiente trabalhista, cenário brasileiro. Então, tenho que sair circulando as palavras-chave do meu tema e essas palavras, elas precisam aparecer, ou pelo menos sinônimos delas, no seu texto, para ficar claro para o leitor que você entendeu o tema. Mais uma vez, a gente está falando da competência de número 2. E aí ele traz o assunto, escravidão mascarada, que existe devido a D1, empresas que só visam lucro, D2, desigualdade social. Feita com sucesso, bonitinha, trazendo conhecimento de outra área, tudo aquilo que uma introdução exige de você com um a mais. Você trouxe a alusão histórica. E é uma alusão histórica contextualizada ao assunto. Está falando sobre escravidão. Então você, eu repito, você é uma enciclopédia ambulante. Usa e abusa do conhecimento que você tem, das leituras que você faz, do tempo que você passa no colégio, pelo menos 11 anos da sua vida você passa no colégio. Então, muita informação você recebe, além daquilo que você lê, que você assiste, que você escuta. Atenda a essas coisas, escute mais, ouça mais, internalize mais, para você trazer isso com maestria para o seu texto. Próximo tema. Aqui é o que a gente chama de introdução básica com definição. O que é isso? É a pessoa trazer um conhecimento de outra área através de definição. Essa definição ela pode ser tirada da sua cabeça. Essa definição pode ser uma adaptação de algo que você leu e você está definindo e citando esse algo. E depois vem trazer o problema, a tese e a delimitação, que a gente chama aqui de enumeração. Aqui, bem, a pessoa foi muito arteira ao fazer esse texto. Primeiro que ela colocou assim, o tema é Sociedade do Desperdício, o texto de apoio é a palavra lixo, mas essa palavra lixo, para ela ser elaborada, ela é toda feita a partir da palavra luxo. Então, o luxo das pessoas pode gerar lixo. Muita gente que desperdiça comida, que não está nem aí e que vai, ó, jogando e chamando aquilo ali de entulho, coisa imprestável, que não presta mesmo, e a gente vai, ao que poderia ser reapropriado, a gente acaba não utilizando, porque simplesmente vivemos essa sociedade do desperdício, que é a classe média, a classe alta, que não está muito aí para o que está acontecendo no Brasil e no mundo não, hein?
E aí o meio ambiente acaba pedindo socorro. E quantas pessoas não passam fome porque você está desperdiçando aquilo que poderia ir para elas? Então, o que a pessoa aqui colocou? Lixo, o que se varre em casa, na rua e se joga fora. Entulho, coisa imprestável. Segundo o dicionário Aurélio, esta é a definição desse verbete. Vamos lá, eu digo que essa pessoa ela foi estrategista, porque ou ela é um dicionário ambulante, pode até ser, ou ela jogou verde para colher maduro e deu certo. O que foi isso? Dicionário Aurélio é um dicionário de muito respeito no cenário brasileiro. É um dos dicionários que tem o maior número de páginas. Então, verbete é o que não falta. Essa criatura, ao fazer a introdução, ela não usou as aspas, mesmo citando o Aurélio. Por quê? Porque ela colocou com as palavras dela o que, na concepção de quem escreveu, estava no Aurélio. O Aurélio, repito, por ele ser um dos maiores dicionários da língua portuguesa, cada verbete, cada palavrinha possui vários significados e, com certeza, essa informação poderia estar lá. Então, nem me força, eu, enquanto leitora, eu nem iria parar para procurar o Aurélio para saber se está desse jeito, a não ser que essa pessoa usasse aspas. Quando ela usa as aspas, significa que o que está aqui é exatamente do jeito que estaria no dicionário Aurélio. Aí isso força o leitor a procurar. Então, quando a pessoa não usa aspas, a gente está dizendo que é uma citação indireta, ou seja, você acabou colocando o que você entendeu, mas com as suas palavras, sem deixar de citar a fonte original. Então, aqui ele diz que o dicionário Aurélio disse sobre o que é lixo. Vem aí o problema da situação. Poderia dizer no Brasil, porém, mas essa pessoa acabou colocando. Porém, no Brasil, nem tudo que se joga fora é considerado inutilizável. Acerca disso, a reciclagem e a reutilização servem para mostrar o oposto. Então, ele acaba dizendo que muita gente desperdiça, muita gente joga fora, eis o problema, né? Mas nem tudo que se joga fora é algo inutilizável. Por quê, Veri? Porque existe na concepção dessa criatura a reciclagem, que vai gerar o D1, e a reutilização, que é o D2, que muita gente talvez desconheça e que ele vai aqui argumentar para justamente enfatizar a importância dos bons 3 R's: reduzir, reciclar e reutilizar. Então, quando ele conseguiu trazer esse assunto, fez aí a introdução bem bonitinha, com um conhecimentozinho de outra área, leve, adaptado ou criado, trouxe o problema, trouxe a tese e delimitou. Próximo tema. Agora, citação. A citação, igualzinho àquele outro, certo? Igualzinho o que foi apresentado aí sobre lixo. No entanto, ali ele fez uma citação com definição. Aqui é uma citação pela citação. O tema: negligências com crianças na contemporaneidade. Vamos ver o que essa pessoa escreveu. 40 mil crianças morreram hoje no mundo, vítimas de doenças comuns combatidas com a desnutrição, conforme a ONU. Veja que informação aqui de autoridade. Trouxe a Organização das Nações Unidas. Isso já dá um peso. E ele está falando sobre a questão da negligência com as crianças na contemporaneidade. E aqui ele fala: 40 mil crianças morrem hoje no mundo vítimas de doenças, combinada com a questão da desnutrição. 2 probleminhas que não deveriam utilizar, que não deveriam acontecer, então eles acabam sendo negligência por parte de alguém. Para cada criança que morre hoje, muitas outras vivem com uma saúde blindada. Entre os sobreviventes, metade nunca colocará os pés em uma sala de aula. Eis o problema da falta de assistencialismo ao menor no século XXI. E isso deve-se a desigualdade social e negligências governamentais. Então, ele aqui apresentou um contexto do que a ONU diz, um número de crianças aí que morrem no mundo somente em um determinado dia. E aí, ele diz o seguinte: beleza, muita gente morreu, mas existe muita gente que está viva aí no cenário. Porém, essas ainda que estão vivas, veja que já existe uma negligência. Muita gente morreu por desnutrição e algumas doenças que estão combinadas a essa desnutrição. Isso já é uma negligência. E uma outra muito pior, que é uma
digamos que, algo assegurado, inclusive pela Constituição, direito à educação. E muitas das que estão vivas não têm acesso à sala de aula. E esse problema, enfatizando aí o contexto do problema, acontece graças a essa falta de assistencialismo. Nada mais, nada menos, a tese. Devido ao quê? Desigualdade social, D1, negligências governamentais, D2. E aí a pessoa atendeu com sucesso, trazendo aí um conhecimento de outra área, trazendo uma problematização muito legal, estabeleceu a tese, delimitou. Próximo teminha. A questão de flashes. O que é isso? A gente chama de flashes mais enumeração. A gente pode chamar de palavras-chave ou expressões-chave. Qual é o assunto? A impunidade no Brasil. Dentro desse assunto, que é a impunidade no Brasil, ele colocou o seguinte contexto. Desabamento de shopping em Osasco. Morte de velhinhos numa clínica do Rio. Meia centena de mortes em uma clínica de hemodiálise em Caruaru. Chacina de sem terra em Eldorado dos Carajás. Muitos anos já se passaram e esses fatos continuam impunes em nosso país. É a impunidade vivenciada por licitações baratas e corrupção. Então, o que é flashes? Ele trouxe expressões-chave, ou nesse caso aqui parece que é meio que notícias de jornal que aparecem, mas todas as notícias que envolvem a questão da negligência de alguma maneira. E essa negligência vinda pelo contexto da impunidade. Crimes que são executados, que acontecem, mas que as pessoas que fazem esses crimes estão aí, impunes, soltas e lesas no nosso cenário brasileiro. Então, o desabamento de shopping em Osasco, alguém errou. Isso foi abafado. Morte de velhinhos numa clínica do Rio. Foi específico, mas ficou abafado. Culpados? Interrogação. Meia centena de mortes em clínica de hemodiálise em Caruaru. Problemas apareceram dentro de um único espaço e isso ficou encobertado. Chacina de sem terra em Eldorado dos Carajás. Mais um probleminha que ficou encobertado e os problemas ainda lá permanecem, mas os culpados continuam impunes. Então, muitos anos já se passaram e esses fatos continuam impunes no nosso país. Probleminha feito. É a impunidade vivenciada por D1, licitações baratas, e o D2, a corrupção. Deixou claro, apresentou, bonitinho e fez. É uma boa estratégia. Você também poderia fazer uma estratégia de colocar palavra, ponto, palavra, ponto, palavra, ponto. Sei lá, digamos que você vai e fale assim, ciúme, desentendimento, briga, morte. Essas palavras fazem parte do contexto quando o assunto envolve a violência contra a mulher. E isso deve-se a uma visão machista e a muitas mulheres terem medo de apresentarem-se diante da lei. Ponto final. Então, ele levantou aí flechas, palavras-chave, que falam sobre o assunto que corresponde ao tema, levantou o tema, apresentou um problema e delimitou D1, D2. Alusão a livros, filmes, peças teatrais ou séries. Então tem muita coisa. Eu particularmente adoro. Adoro pelo fato de que, assim, lembre-se, quem vai corrigir o seu texto é um professor da área de linguagens. Então, se você consegue trazer algo da área de linguagens para um professor ler, olha, os olhos, ó, brilham. Eu, inclusive, adoro. Então, você conseguir, lembra de uma letra de música, lembra de um filme, lembra de uma série, lembra de algo que possa fazer a diferença dentro do teu texto, que isso faz realmente você conseguir uma pontuação bem legal. Vamos lá. Na obra, o tema é o preconceito aos deficientes físicos. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do realista Machado de Assis, a temática da deficiência física já era mencionada. Ele expõe, por meio da repulsa do personagem principal em relação a esse assunto, ela era coxa, a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Os anos passaram e ainda há preconceito acerca desse grupo. Tudo isso devido à padronização imposta pela mídia e à ignorância da população. Então, o que ele fez? Ele trouxe Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vê, assunto que no vestibular sempre cai. Típico de literatura, lindo e maravilhoso. E pegou um fragmento, que é justamente Brás Cubas, que não vale muita coisa, é aquele típico personagem que acaba vivendo uma sociedade hipócrita, no qual ele acabou se relacionando com uma pessoa em um dado momento, essa pessoa linda, perfeita, maravilhosa, um papo bom, enfim, incrível. Mas, porém, todavia, contudo, não obstante, entretanto,
ela era coxa. O que era isso? Ela mancava. Então, ele vai sair no século XVIII, ou melhor, no século XIX, andando com uma mulher que manca, a sociedade vai rir dessa criatura. Então, se naquela época existia essa questão do preconceito, hoje esse contexto já deveria ter chegado ao fim, mas ainda não chegou. Aí o problema, ele acaba dizendo que hoje ainda há o preconceito acerca desse grupo. Grupo de quem? Dos deficientes. E isso deve-se ao quê? D1, o que a mídia impõe. D2, ignorância da população. Olha que bonitinho. Fez. E fez legal. Uma outra, essa também é muito legal. Essa é a sua capacidade de criar uma historinha. Mas pode ver, claro, você pode criar o que for, contanto que tenha a ver com o assunto. Mexa com o contexto de criatividade. Mas a gente está falando de um texto dissertativo e argumentativo. Narrar é um pouquinho, é um pedacinho do seu texto, da sua introdução. É aquele momento que você apresenta o tema. Pode, é criativo, é usual, funcional e ousado. Veja como é que essa pessoa escreveu o texto da persistência da violência contra a mulher. Dona Maria, geralmente, chegava no trabalho com algum hematoma. Escorreguei e caí, dizia ela às vezes. Nunca o marido era o culpado. Casos como esse refletem uma sociedade na qual perdura a violência contra a mulher. Isso se deve ao machismo ainda presente e a uma sociedade retrógrada. Olha aí, veja o que eu falei de narração. Veja o que ele falou de narração. Só isso aqui, uma narraçãozinha, uma pequena historinha em que poderia acontecer com qualquer pessoa. Essa Maria aqui representa tantas Marias que já sofreram de violência doméstica com o marido, em casa, na rua, o que seja. E aí ele acabou colocando que Dona Maria geralmente chegava ao trabalho com algum hematoma e mentia, dizendo que tinha caído, enfim, mas na realidade ela estava encobrindo aquilo que o marido fazia. E aí casos como esse refletem na sociedade na qual perdura a violência contra a mulher. Olha o tema, a persistência. Perdurar significa persistir. Então ele só usou um vocabulário diferente. Pode e deve, é riqueza vocabular. E isso deve ser ao quê? Machismo, D1. E sociedade retrógrada, D2. Sociedade retrógrada é o quê? Uma sociedade que ainda está presa ao passado. Bem legal. É algo que vale a pena. E, enfim, nós temos aqui várias ideias. Eu vou trazer outras ideias para você também em relação a como fazer uma introdução. Use, abuse, ouse. Faz a diferença. Usa o teu repertório sociocultural. Faz uma alusão histórica. Pense em uma citação. Vê se consegue trazer um dado estatístico. Faz uma alusão a filme, série, documentário. Você lê, você se informa. Você tem informação. Usa isso a teu favor e dá o teu show. Agora, sem esquecer, tá? Toda a introdução tem que ter, ó, qual é o assunto, qual é o problema, a tese e a delimitação. Fez isso? Introdução feita com sucesso. E é isso. Até a próxima e tchau, tchau.